Olá, seguindo a nossa aula, o aspecto físico de Jesus, de Cristo, é interessante porque ele nasce numa ascendência, numa linhagem, né? Vem do céu, o Espírito Santo vai fecundar o ventre de Maria, escolhida, né, para essa obra, né, materna de acolher no seu ventre o Cristo, o Salvador do mundo. Ele vai crescer em graça, em conhecimento, na estatura, vai ser uma criança normal, vai ter uma vida normal, ele vai se relacionar com os demais da sua época. É importante ver isso, né? Ele vai ter uma aparência pessoal, homem, e conforme os da sua época, se fosse nos dias de hoje, talvez cortezinho de cabelo na régua, um estilo muito parecido com os demais da sociedade, né? Não prevaricar, não pecar, mas ser alguém que pudesse se relacionar visualmente. Importante falar que Jesus tinha suas limitações físicas, fadiga, fome, sede, todas essas coisas é que nós vamos entender que ele viveu, né, no seu tempo. No aspecto psicológico, ele, né, tinha algumas características que provam por si que Jesus era humano e vários dos seus atributos como o próprio Deus, né? Amor, né? Jesus amava como Deus ama, tinha compaixão, sofrimento, tanto é que ele se relacionava com os comilões, beberrões, com os coxos, né? Com aquelas pessoas discriminadas do reino, né? Os chamados excluídos do reino. Outro que tem na minha biblioteca um livro em que algum tempo da minha vida eu fiz a leitura, onde diz os excluídos do reino. Qualquer hora dessa eu vou procurá-lo ainda nesse tempo para estar levando para vocês verem que Jesus ele foi atrás dos excluídos, das ovelhas perdidas da casa do Pai. Então ele tinha essa ligação, né? Nomes humanos, por exemplo, para se relacionar com ele, filho do homem, identificação plena da raça humana, para mostrar que é esse alinhamento, né? Nazareno, identificação da sua localidade, e lá vai o Nazareno, profeta, aquele que andava como os homens santos de Israel passado, né? E carpinteiro, identificação de uma ocupação, né, da sua época. No aspecto espiritual, vale falar que como homem Jesus limitou-se aos meios e métodos pelos quais o poder divino é obtido, experimentado, né, pelo homem. Ou seja, ele tinha dependência de oração, mesmo sendo Deus. Jesus tinha uma disciplina de oração, estava nos montes, estava no templo, estava nas casas, se retirava para estar orando, ora à beira do mar da Galileia, ora em torno da cidade, né? Fazia jejum, buscava poder de Deus, porque a natureza humana ela é inclinada ao pecado, ao erro, à falha, à negligência. Então, o jejum, a oração, né, mortificaria esses efeitos da carne. E Jesus sabia bem o que era o pecado na carne do homem, né? Buscava a unção do Espírito Santo, estava nos cultos de celebração no templo, né, todo o tempo, observando, inclusive ensinando os seus discípulos, né? Mas mesmo vocês tendo esse panorama, muitas heresias se levantaram, né, que contestam a humanidade de Jesus. Eu quero ver aqui umas com vocês. Na vida da igreja, né, alguns pensamentos negam essa humanidade. Por exemplo, o docetismo, que vem de doquel, né, o mesmo que parecer. A divindade nunca poderia tornar-se realmente matéria. A ideia dos docentistas era que a divindade não poderia se parecer com a matéria, né, ter essa estrutura física, né, já que a matéria é inerente e má, ou seja, considerava que a matéria física, tudo que é matéria é mal, é pecaminoso, não poderia, Deus não poderia estar nisso, ao passo que Deus é puro, né? A carta de 1 João foi escrita basicamente para combater esse pensamento, essa filosofia docetista, né? O apolinarismo também foi uma outra ideia, né, do bispo Apolinário. Ele era sírio e no século
4, ele afirmava que Jesus era humano fisicamente, mas sua alma era divina. Uma leitura limitada que ele fez de João 1,14, propondo que apenas o Verbo que se encarnara, o restante era divino, uma maneira de acomodar o problema da natureza dual de Jesus. Dual porque eram duas, né? É importante vocês estarem atentos a esses ramos, a essas ideias, porque isso fez uma total diferença, sabe? Dividiu, provocou intrigas, guerras e cismas aconteceram na vida da igreja, né? E nós hoje temos a oportunidade de ter muito mais bem esclarecido que Jesus humano, ele cumpriu um projeto de Deus, fazer com que o homem conhecesse o plano celestial, né? Enquanto muitos querem se tornar deuses, Jesus queria se tornar humano para ensinar o homem o caminho até chegar ao Pai. Uma outra coisa que nós podemos ver que no nascimento virginal de Cristo, muitos fundamentalistas defendiam que consideravam a crença essencial baseada nos poucos relatos bíblicos existentes, né? Foi muito debatida essa ideia no final do século XIX, início do século XX, pelos fundamentalistas modernistas, né? Ou seja, o modernista rejeitava e considerava não ser essencial a reinterpretar de modo não literal com base no seguinte argumento, ou seja, não criam nesse nascimento virginal de Maria, de Cristo, né? O silêncio de Jesus sobre o assunto fez o silêncio sobre outras coisas. Também diziam que se Jesus não falou nada, então significa que não deveria falar também acerca de outras questões. O silêncio de Marcos, João e Paulo, o propósito desses escritores bíblicos não era narrar as circunstâncias do nascimento de Jesus, tá? Qual foi o propósito? Mostrar a obra que ele estava fazendo para cumprir o propósito eterno de Deus de resgatar o homem do pecado. Então não era uma biografia. Tanto é que João vai dizer que de todos os milagres feitos por Jesus não caberia livro no mundo, né? Então nós temos que ficar atento a essas questões, né? O duplo milagre da concepção virginal também vale a pena vocês observar, porque Deus provê tanto o componente humano como a encarnação, ou seja, não a encarnação no sentido que alguém veio, um espírito e encarnou num corpo, não. Isso é reencarnação. Encarnar é o verbo se tornar carne, tá? Conforme está descrito em João 1, verso 14, né? Alguns significados teológicos dessa doutrina do nascimento virginal é importante observar. Faz afirmação da natureza sobrenatural da salvação sem qualquer intervenção humana. A salvação não depende de qualquer qualificação humana, ou seja, a origem humilde de Maria é uma prova da singularidade de Jesus, né? E tem a evidência do poder da soberania de Deus acerca da natureza. Jesus nasceu ali, naquele contexto, porque havia a profecia que de Belém sairia um que iria reger as nações. E saiu. Ali em Nazaré, aquele carpinteiro seria o Cristo. Uma menina pobre de um lugarejo, foi encontrada nela graça para ser o abrigo do Cristo vivo. Nós precisamos respeitar todos os porquês que o Senhor está tomando essas decisões, né? A pessoa de Cristo e a sua divindade, né? Importante destacar que ele tinha essa autoconsciência de quem ele era, tá? Tanto é que ele espera o momento certo que ele vai manifestar o seu milagre, o primeiro grande milagre. Alguns vão dizer que é lá no casamento, na boda de Caná. Ali ele mostra o seu poder, né? Precisou, é claro, do empurrãozinho da mãe. A mãe diz para ele não ver que chegou a tua hora, porque algumas ansiedades elas provocam paralisia, outras provocam avanço. A ansiedade que havia em Maria era para provocar avanço em Jesus, né? A ansiedade no sentido de revelar quem era Cristo, né? Algumas figuras vão mostrar essa divindade porque ele diz que ele era o pão da vida,
luz do mundo, porta das ovelhas. Olha que coisa tremenda. Você que é estudante de teologia, temos aqui muitos sermões já para você dar uma olhadinha e se preparar para a próxima mensagem, né? A videira verdadeira, né? O caminho, a verdade e a vida. Esses aspectos era da consciência sobrenatural de Jesus, né? Jesus vai dar então testemunho no mundo, né? Acerca de quem ele era. Os nomes divinos atribuídos a Jesus são muitos conceitos a um criador do universo, e vale destacar esse pensamento, né? Para o apóstolo João, Jesus é o Logos, ou seja, a palavra criadora, né? Isso é aquele que fez carne e habitou no meio de nós, né? E para você, quem é Jesus, né? A sua personalidade, ele tinha uma pré-existência em si, ele tinha uma divindade, ele era um agente criador, ele viveu essa encarnação, tabernaculou, que palavra linda, né? Tabernaculou, ou seja, achou um corpo para fazer dele tabernáculo, né? O Messias, o Cristo o ungido, né? Era aquele que seria o representante legal para a salvação. Essa primeira aula ela é introdutória e eu tenho algumas coisas, algumas lições para você já estudando, né? O Messias Cristo, né? O ungido. Ele, né? Teve toda uma ênfase na igreja primitiva e também na nossa igreja contemporânea. Cristo, ele é o ungido de Deus, né? O Messias, na língua hebraica, Machia, né? Aquele que é ungido para guerrear as guerras, né? Vale aqui pensar que a palavra Senhor no grego, Kyrios, né? É uma transliteração do nome do tetragrama hebraico Yod-He, Vav-He, que vai dar a ideia do eterno que salva, aquele que promove a salvação, né? Alguns vão dizer que era Yehoshua, outros vão dizer que era Yahushua, outros vão dizer tantas coisas, mas nós vamos ficar com a ideia do Kyrios, Senhor. Ele é Senhor, Jesus é Senhor, né? Interessante flutuar nessas páginas. Ele era o filho do homem, né? Expressão atribuída a si próprio, nunca pelos discípulos, né? Ele se dava essa expressão. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas vão declarar isso, né? Os judeus aparentemente desconheciam o significado desse nome aplicado a um ser humano, né? Provavelmente não havia uma conotação messiânica, mas sim uma alusão à própria divindade. Por isso que eles queriam matar Jesus a todo custo, que Jesus se declarava Deus e se declarava homem, né? Ele era filho de Deus, né? As suas características eram o amor, as suas obras, era alguém que estava envolvido para fazer cumprir o plano de Deus, né? Tinha um conhecimento mútuo de quem era ele, né? Não dependia exclusivamente de aplausos de ninguém para continuar fazendo. Mas em algum momento ele pergunta para os discípulos: e o que estão dizendo quem eu sou? E depois que dizem, né, a ideia da população, ele pergunta para os discípulos: e vocês, quem pensam? O que vocês dizem acerca de mim, né? Ele tinha uma missão que era tornar os homens participantes da vida, né? Muitas heresias foram levantadas nesse período para combater a sua divindade. Por exemplo, o ebionismo. Jesus era um homem comum que possuía dons incomuns, uma ideia louca, né? O arianismo era um ser criado, apesar de ser mais elevado dos seres. Pensavam que Jesus foi criado por Deus, mas era alguém com QI elevadíssimo somente, né? Isso trouxe muitos problemas, tanto que no Concílio de Nicéia, no ano 325, Ário, que foi o criador dessa doutrina, ele foi exilado, mas a sua doutrina não morreu. Continua a gerar polêmica até nos dias de hoje das pessoas que não creem no Cristo eterno, né? Bem, ficaremos aqui
Essa foi a introdução. Estamos na página 247 e você vai esmiuçar no seu período de aula todo esse conteúdo. Deus abençoe você. Na próxima semana estaremos juntos e pense bem, você foi chamado para ser uma bênção. Deus te abençoe.